Olá pessoal do Pernambuco Conservador. Ontem por volta das 22h30 para 23 horas da noite, foi encerrada a votação, né? O TSE deu por encerrado, basicamente, né, em 99% aí das urnas, salvo os casos especiais. Nós podemos assim considerar que foi encerrada as eleições e a contagem. Pois bem, né, tivemos resultados aí surpreendentes, né? Tivemos paradas, aquelas paradinhas, né, da contagem, né, das urnas eletrônicas, problemas técnicos foram anunciados pelo site do TSE, né, problema técnico não na contagem, não na apuração, mas na transmissão de dados para, no caso, nós os eleitores, ou seja, o TSE estava lá contando os votos e não transmitia para a gente esse processo de contagem. Isso é muito grave, né? Isso está sendo muito questionado, um assunto muito polêmico, né? Aliás, as urnas eletrônicas, ela é polêmica desde a sua origem, não é verdade? Porque como nós podemos, né, em pleno século XXI, ter um sistema de apuração não auditável, ou seja, nós não podemos conferir os votos, não pode haver recontagem. Este é o grande problema, né? Geralmente, né, a presidência do TSE, neste caso o ministro Barroso, sempre realça, né, a rapidez no processo, ou seja, na apuração. Mas o que é mais importante neste momento, né, é o resultado, né, a rapidez, o tempo do resultado ou a transparência. Do que adianta o resultado vir rápido e ser mal contado ou ser fraudado, não é verdade? Ao longo desta apuração. Pois bem, é basicamente o que acontece com esse nosso sistema de apuração de urnas eletrônicas da Smaltmatic. Embora seja contestado no país inteiro, né, eu diria que mais de 90% da população não confia nesse sistema de apuração, porque não é auditável, por si só já diz, o sistema não é auditável, né, e infelizmente há essa insistência do TSE em manter essas urnas eletrônicas sem pressão do voto, para que nós possamos conferir, não é verdade? Então, aí o ministro do TSE se apresentou para dar a sua coletiva, né, como de costume, não é verdade? E responder as perguntas aí dos jornalistas que, né, alguns, né, transmitem efetivamente os anseios, né, as curiosidades da população como um todo. A grande maioria não está ali só para fingir, né, como meio de comunicação de respaldo. Mas na prática, na verdade, são extremamente tendenciosos. Mas vamos ver essa pergunta que iniciou aí, né, com a jornalista do Estadão, que eu achei muito interessante, e a resposta do Barroso é uma resposta realmente que não surpreende pela postura ao longo, né, das gestões do TSE. Vamos lá. Boa noite, presidente. O senhor falou há pouco que esses problemas técnicos que tiveram hoje no título, agora no processador, não tiveram, né, nenhum efeito na integridade do resultado das eleições. Mas os aliados do presidente, inclusive o filho dele, já usam essas informações, esses problemas, para questionar a confiança do sistema eleitoral. Então, eu queria saber como é que o TSE vai reagir a esses questionamentos que vão começar a ser mais intensos ainda em razão desses problemas. E só um esclarecimento, ministro, sobre uma informação que o senhor disse anteriormente, sobre o nível de violência das eleições nesse ano, que o senhor comentou que foi um nível inferior às outras. Só para esclarecer se esses dados são só do dia da eleição mesmo, do pleito, porque o Estadão faz um acompanhamento há muitos anos, né, dos crimes políticos que ocorrem, e a constatação de que nesse ano só não superou 2016, mas foi o segundo ano com maior número de crimes políticos. Foram 95 contabilizados até agora. Não houve uma falha do TSE em acompanhar esse tipo de problema, já que são crimes diretamente ligados ao pleito? Vai ter algum tipo de conversa com o Ministério da Justiça para tentar amenizar esse tipo de ocorrência nos próximos pleitos, também nos próximos anos? Seria isso. Obrigada. Obrigado a você, Amanda. Veja, eu trabalho com fatos reais. Então, o fato real é assim. Ao final
do dia de votação, a urna imprime o resultado. Ponto. Não há mais como fraudar. Portanto, esses resultados foram impressos, foram comunicados ao Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhou para o TSE teve um problema de lentidão na totalização desses resultados. Porém, os resultados já saíram às 17 horas quando as urnas foram encerradas, de modo que qualquer candidato, a qualquer tempo, pode conferir o resultado das urnas com o resultado que vier a ser divulgado pelo TSE. Eu não tenho poder sobre o imaginário das pessoas, mas os fatos são simples assim. Não é possível que aconteça nada. Quanto... É simples assim. Não é possível que aconteça nada. É simples assim. Não é porque é simples para eles. É simples porque se o eleitor não acompanha o processo de apuração, ele não acompanha a curva, não é, ascendente ou descendente do quantitativo do voto do seu candidato. Não é verdade? Se você está acompanhando o processo de apuração, você vai saber em determinado tempo como o seu candidato está na apuração. Não é? Existe aquele gráfico que vai mostrando se ele está subindo, se ele está descendo, não é verdade? E se ele está subindo e de repente dá essa parada estratégica, essa parada que está virando já tradicional no sistema de apurações de urnas eletrônicas, quando esse sistema volta, teoricamente, ou seja, quando eles voltam a transmitir a informação da apuração, ele não vai informar esse processo desse período que as urnas ficaram paradas teoricamente, ou seja, que eles não informaram os dados, né, para o eleitor. Então, o que acontece? Por exemplo, o que aconteceu em 2018? O TSE deu essa paradinha. Foi dada essa paradinha quando já tinha sido apurados os votos daqui da região Nordeste, né? Enfim, o Bolsonaro estava ali páreo a páreo com o Haddad. Isso na região Nordeste, que é um celeiro aqui da esquerda, do PT especial. Pois bem, começaram, depois dessa paradinha, a divulgar os resultados da região Sul e Sudeste, onde era predominantemente os eleitores apoiadores do Bolsonaro. O que aconteceu? Quando eles começaram a informar com atraso os resultados do Sul e Sudeste, o Haddad, junto com o Bolsonaro, continuou ali no mano a mano, não é? Contradizendo as pesquisas, contradizendo todas as evidências no processo pré-eleitoral. Então, assim, você precisa acompanhar a contagem, por isso que todo sistema de apuração precisa ser auditável, ou seja, você precisa acompanhar, você precisa conferir e, se necessário, recontar. O que o sistema atual não permite, não interessa a pressa do resultado, o que interessa é a transparência. Que adianta você saber antecipadamente seu candidato ser roubado, ser fraudado na mão grande? Não importa, pode durar um mês, até porque esses candidatos ganhadores só irão assumir o ano que vem. Eu não entendo por que essa fascinação do Tribunal Superior Eleitoral em apurar com rapidez e não dar absolutamente nenhuma transparência para o povo brasileiro. Isso coloca em xeque a democracia. Porque a democracia, no seu artigo 1º, a Constituição diz o quê? Que todo poder emana do povo. Ou seja, quem deve ser eleito para governar seus estados ou seus municípios deve ser aquele que a maioria da população, ou seja, esse povo, subentende-se a maioria, não é a minoria. A maioria escolheu. Se a maioria escolheu fulano, é fulano que deve governar. Com este sistema eleitoral, nós não sabemos se é isso que está acontecendo, porque ela não é auditável. É como você colher os votos aqui, não é? Como se fosse um síndico de prédio, ele colhe os votos, a votação, e diz, olha, vou contar lá na minha casa. Ele conta lá na minha casa, dá a vitória de reeleição para ele, volta e dá o resultado. Olha, terminou a contagem
e o resultado, esse aqui é o BU. Eu ganhei as eleições. É isso exatamente que está acontecendo no Brasil. O TSE coleta todas as votações de todas as regiões, todos os estados, conta lá dentro do sistema fechado do TSE e, em seguida, chega para nós brasileiros e nos faz de otário, dá o resultado, não é? E aí nós vemos coisas bizarras, como Guilherme Boulos indo para o segundo turno lá em São Paulo, não é? Então, a Emanuela indo para o segundo turno lá em Porto Alegre. Esses candidatos com altíssimo índice de rejeições. Depois de tudo que a esquerda, que seus partidos, que suas ideologias praticaram no nosso país. Que era impossível essas pessoas irem para o segundo turno ou ganhar as eleições. Mas é isso que o TSE está querendo enfiar na cabeça das pessoas e não está te dando nem o direito de opinar, de achar que acha isso certo ou errado, de escolher o seu processo de apuração. Ora, todo o poder emana do povo ou todo o poder emana do Tribunal Superior Eleitoral. Nós precisamos refletir porque está em risco com isso a nossa democracia, não é? Se você abrir aqueles jornais sérios, não tendenciosos nas redes sociais, todos vão questionar o sistema de apuração. Essas paradas do TSE, ela deduz-se, né, para um avaliador do sistema de apuração que tem algo errado. Não pode ter que é possível ter um problema técnico, mas isso está voltando a ser costumeiro e sempre depois desse problema técnico vem a surpresa. Aconteceu a mesma coisa, o TSE soltou uma nota ontem por volta das 19h30, que estava com problema técnico, estava com dificuldade de transmitir para nós o processo de contagem de apuração. Ou seja, continuou contando lá, pode ter acontecido, né? Eu falo pode ter acontecido de ter manipulado o resultado, alterado o resultado, e de repente o TSE aparece com 100% dos votos contados, sem te dar o direito, eleitor, de acompanhar esse processo de contagem. Nos Estados Unidos aconteceu isso, se eu não me engano, no estado da Pensilvânia, deram uma parada, não é? Quando chegou nas madrugadas, voltaram a divulgar o resultado. Acontece que nessa parada, lá nos Estados Unidos, está nas redes sociais, está nos jornais. Isso está documentado. Inclusive está sendo investigado lá, né, nas evidências, dentre várias evidências de fraude que houve lá nos Estados Unidos. Né? Por isso nós não podemos dizer que lá tem ganhador e tem perdedor. Porque lá tem pelo menos uma justiça que funciona e tem recontagem de voto, tem recontagem de cédula. Vai ser possível eles verem as cédulas falsas e as verdadeiras. Então é possível auditar, é possível conferir. Aqui no Brasil não é possível. Não se faz isso. É simplesmente o resultado que eles derem. Ou seja, quem ganha a eleição, infelizmente, tem que acreditar na máxima. É quem conta o voto, não é efetivamente quem ganha nas urnas. Você pode até ganhar nas urnas, mas quem vai contar o voto vai dar a vitória para outro. E você não tem como provar que houve fraude e eles não têm como provar que não houve fraude. E fica nessa, e prevalece a vontade do TSE, porque é o Tribunal Superior Eleitoral, que está acima da lei, está acima da transparência, de princípios de transparência, está acima da vontade do povo. Não é verdade? Mas voltando ao caso lá da Pensilvânia, o que aconteceu? Nessa parada foram contados 138 mil votos. E desses 138 mil votos, nenhum para Donald Trump. Acontece que quando, antes de parar, o Donald Trump estava na frente do Joe Biden. E depois da parada, quando voltou, o Joe Biden simplesmente ganhou 138 mil votos e nenhum voto para o Donald Trump. Então, pessoal, não é normal, nós precisamos questionar. Nós estamos sendo lesados. Que democracia é essa? Isso é uma ditadura. O sistema de urnas eletrônicas da Smartmatic foi a bala de prata para se ganhar eleição no Brasil. Basta você fazer parte deste mecanismo podre, desse sistema questionado. Os brasileiros estão infelizes e insatisfeitos. Muitas pessoas não acreditam mais que existe democracia aqui, que estamos a caminho da Venezuela, estamos a caminho da Argentina. Colocamos o presidente Bolsonaro
com 57 milhões de votos, questionados também, porque teve essa paradinha lá atrás, em 2018. E agora, parece uma reação, eles querem colocar quem eles querem, não querem deixar acontecer o que aconteceu em 2018. E no resultado disso, vocês vão ver, vocês podem olhar na maioria dos municípios, sempre prevalece a vitória nas regiões, nos municípios que tiveram problemas técnicos, supostamente técnicos. No resultado, sempre vai prevalecer a pessoas daquele viés ideológico, da esquerda, não é? Estes serão os vencedores, seja da extrema esquerda ou seja do centro. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos nos mobilizar, não podemos aceitar mais facilmente. Se é que ainda há formas de resolver essa questão no Brasil de forma institucional. Porque eu não sei você, mas eu não acredito mais em instituição. As instituições não funcionam efetivamente. Porque as instituições, elas são controladas por pessoas de má índole, na sua maioria de mau caráter, que não foram colocadas lá pela maioria esmagadora da população, são cargos indicados, é o caso do TSE, é o caso do Supremo Tribunal Federal. Instituições tão importantes à manutenção desta democracia, mas quem está lá? A instituição precisa, é necessário, mas acontece que as pessoas que foram colocadas lá não têm crédito nenhum, não têm respaldo nenhum perante a população, não têm legitimidade. Não dá para respeitar. Porque o respeito, a gente tem que lhe dar o respeito. Respeito não se conquista à força. Não adianta, na canetada não vai se conseguir legitimidade e respeito perante a população. Portanto, fica aqui a minha indignação, não é verdade? E de outro lado, a minha indignação também, porque a minha indignação primeiro foi os processos de apuração e de instituição. A minha segunda indignação fica com relação aos eleitores, a parcela da população, que parece que vive dentro de uma bolha, que não sabe o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, no mundo. Não sabe que lá na China, neste comunismo maldito, o cristão não tem liberdade, não pode ler a Bíblia, igrejas estão sendo derrubadas. E na Venezuela, com esse discurso, o que é que aconteceu? Está lá a população na rua comendo até cachorro. Na Argentina foi pelo mesmo caminho, a população está se manifestando agora. Alguns já estão fugindo para o Brasil. E a gente vê aqui na região Nordeste as pessoas buscando assistencialismo nos braços dos políticos socialistas. É o caso em São Lourenço da Mata, onde o PSB, mais uma vez, depois de 20 anos, num revezamento do poder entre duas famílias, e agora novamente na liderança e ganha as eleições. Nós vemos na cidade de Recife, a capital do estado, o João Campos indo para o segundo turno, junto com a Marília Reis do PT. Tudo bem, a gente sabe que a suspeita de fraude é ilimitável, muito grande, mas que esses dois lugares ainda são celeiros de partidos socialistas são. Não tem, nós vemos isso na campanha. São partidos que ganham milhões no fundo eleitoral, fundo partidário, investem milhões na campanha e compram as pessoas se vendem seus votos. É isso que acontece. Então essas pessoas traem princípios, traem valores, comprometem o futuro de sua segunda geração, de sua próxima geração, compromete o futuro e o progresso da sua cidade. Não podem reclamar da vida. O que esperar de uma população dessa? Agora imagine a indignação daquelas pessoas que se acordam cedo, que trabalham, que prezam por seus princípios e valores, e amanhece com o resultado disso, sabendo que o PSB novamente pode governar a cidade de Recife, a cidade de São Lourenço, e por aí vai, ao longo do Nordeste e ao longo do Brasil. Valeu, pessoal do Pernambuco Conservador. Eu agradeço a paciência, peço a vocês, por favor, dê um like, se inscrevam no canal,
apoie este canal, que é um canal de viés mais conservador, de direita, e não deixa de ser mais uma voz que clama no deserto. Um abração a todos e valeu!